Oi, pessoal, vamos começar agora uma conversa com Bárbara Oliveira, que está participando dessa edição digital do Animage com o curta Lugar em Parte Nenhuma, que já E participou do Animage presencial há 3 anos. Projetamos o filme na abertura do evento, inclusive no Cinema São Luís, uma sala de projeção com capacidade para 1.000 pessoas. Bem-vinda, Bárbara. obrigada. Quem me dera ter estado lá, eu só posso imaginar, né? Pois é. Gostava muito de estar lá pessoalmente, mas fico contente de poder fazer parte desta versão digital. Parece que estamos juntos. Pois é, espero que você possa vir numa próxima edição presencial aqui De do certeza, Animage de para certeza. sentir o calor O do calor. festival, né? Para viver essa experiência coletiva, que é uma sessão de cinema muito diferente de ver um filme em casa, né? Por vários aspectos. Mas então, como é que você se aproximou da arte da animação, do cinema de animação? Quando é que você começou? Bem, eu sempre gostei muito de animação. Eu tive a sorte de ter. Eu tenho uma família grande, tenho 6 irmãos, 5 mais velhos, um mais novo, e eles são assim muito ligados com a área dos videojogos, animação. Então, desde que eu sou muito pequenina, eles mostravam-me assim clássicos de animação, principalmente animação japonesa. Um dos meus irmãos é assim super, super apaixonado por animação japonesa, então nós acordávamos às 6 da manhã para ver As Navegantes da Lua, Sailor Moon, víamos assim filmes da Ghibli. Eu cresci com os filmes da Ghibli mais do que com os filmes até da Disney. Então, assim, eu tive sempre uma paixão grande por essas histórias, porque eu vivia no Porto, vivíamos num sítio assim muito pequeno e a animação parecia o universo, tudo podia acontecer, magia existia, os personagens tinham assim estas aventuras fantásticas e eu então fiquei muito agarrada a essa parte de contar histórias e de criar estes mundos assim imaginários e poder viver outras vidas por animação. Mas quando eu fui estudar, na altura a animação não era assim. Eu nem pensava como é que a animação era feita. Eu sempre assisti a animação, cresci a ver desenhos animados, mas a ideia de que havia pessoas que trabalhavam em animação e que faziam isso da vida deles era uma coisa que em Portugal não havia muita divulgação nesse sentido. Então eu estudei biologia e eu estava assim, vou experienciar a natureza, conhecer a natureza, estudar a natureza, mas eu sempre gostei muito de desenhar. E então, quando fui para a universidade em Biologia, eu fiquei, se calhar vou tentar fazer uma coisa tipo Belas Artes ou pintura, se calhar vou gostar mais. E quando fui à procura dos cursos, encontrei um curso de animação no meio, assim, num sítio em Portugal que se chama Porto Alegre. Nós temos um Porto Alegre em Portugal. Uhum. É assim, no sul de Portugal não há muita coisa que fazer lá, sítio super quente, e eles tinham um curso de animação. E era na altura em que eu me candidatei, era o único curso de animação que era público. E havia outro curso na altura, mas era um curso assim à noite, também no Algarve. Então eu vi animação, eu posso estudar animação, é mesmo isso que eu vou fazer. Eu sempre adorei, então achei que era a altura e fui direta, não estudei aqui, não sei como é que é aí no Brasil, mas aqui em Portugal, nós quando chegamos ao secundário, assim, nós temos 3 anos em que nós escolhemos uma área e pode ser Uhum. letras, ou pode ser desenho, artes ou ciências. E eu estudei ciências, então quando eu decidi que ia fazer animação, eu não tinha base nenhuma de desenho, não tinha história de arte, eu só gostava de desenhos animados, então agarrei-me aí ao desenho animado Uhum. e foi assim que comecei a aventura. Mas você disse que já gostava de desenhar. Isso aí foi uma coisa que veio Sim, de você mesmo? Foi influência dos desenhos animados também? Ou você já tinha contato com algum artista pessoal, algum amigo, alguém da família, alguma coisa assim? eu acho que ninguém da minha família é artista, por assim dizer, mas por,
mas eu acho que pelo facto dos meus irmãos gostarem todos assim de jogos e de histórias, a minha mãe sempre foi muito, muito ligada a contos de fadas. A minha mãe sempre contava qualquer história, ela inventava ali uma forma de colocar um conto de fada no meio, fazer tudo assim, parecer sempre mágico. E eu acho que, apesar de nenhum deles trabalhar, eles são todos muito criativos à forma deles. E então eu acho que o desenho veio a partir de eu gostar tanto de desenhos animados. A minha mãe também... acho que ela trabalhou como criadora de padrões de tecidos durante, assim, muito pouco tempo, mas ela sempre falava como tinha sido o melhor trabalho da vida dela, porque ela pôde fazer uma coisa criativa, e então eu acho que veio daí o gosto de desenhar. Eu adorava, eu fazia pose nos desenhos animados e desenhava assim o olhão do anime assim, e copiava, e eu adorava, era essa parte de fazer os personagens que eu adorava e eu copiava, era assim que eu ia desenhar. E por que vocês escolheram a linguagem da animação para contar essa história do filme Lugar em Parte Nenhuma? Por que vocês achavam que era uma linguagem, uma forma de expressão interessante especificamente para essa história? Eu acho que o que aconteceu no Lugar em Parte Nenhuma foi... O filme começou como um projeto de escola e nós no último ano do curso tínhamos que fazer um filme de animação. E o filme tinha que ser integrado dentro do tema migração e nós podíamos interpretar o tema como quiséssemos. E eu sabia que eu queria fazer um documentário antes de sair da universidade, porque eu acho que a mistura entre documentário e animação pode ser bem interessante para ser explorado, porque o documentário é algo que já dá o tema, é algo real, é algo que aconteceu, é algo que está agarrado à nossa realidade. E eu acho que a ideia da animação contar uma história real, mas transformar isso à forma que for, para ajudar a história a ser contada, eu achava interessante essa dinâmica entre o documentário e a animação. E então, na altura, nós tínhamos assim um super plano, que era fazer 3 entrevistas a 3 pessoas em Portugal, porque Portugal é assim uma mistura de várias culturas, de pessoas que vieram de vários países, imigrantes de vários países, que formam assim uma paisagem cultural de Portugal. E nós queríamos tentar fazer assim um puzzle a mostrar várias entidades. E a minha mãe é refugiada em Portugal, ela foi para Portugal durante a Guerra Civil. Eu achei perfeito, durante a Guerra Civil de Angola, eu achei perfeito. A minha mãe é minha mãe, eu sei a história dela, de certeza ela vai me dar uma boa entrevista. Então eu fui para casa, fiz a entrevista à minha mãe e o que aconteceu foi que eu tinha 2 horas de uma entrevista da minha mãe e quando nós ouvimos a entrevista achamos que não era necessário ir buscar estes outros personagens. E então a questão de usar a animação para a história dela foi porque nós estávamos a estudar animação e tínhamos que integrar 3D. Essa era outra limitação técnica que nós tínhamos. A curta tinha que obrigatoriamente ter 3D. Então o desafio aí foi mais pensar como é que nós podíamos integrar o 3D na animação e ser parte quase da história do filme, não ser só porque tinha que ser. Então a Maria Emma, que a gente ouve a voz dela no filme, ouve a história dela, ela é a sua mãe? É a minha mãe, é a minha mãe. Não sabia, é muito interessante, muito rico isso. E realmente, imagino que na condição de refugiada, saindo de Angola, em plena guerra civil, ela não teria como, você não teria como fotografar, filmar o que ela viveu. Então a animação é uma forma de trazer visualidade para esse relato, né? Exatamente. E na altura, quando eu estava a pensar sobre o filme, houve uma altura que eu até tinha pensado, ia ser interessante até tentar pôr alguma imagem real lá, colagem de fotografias e tudo, mas a minha mãe perdeu tudo
no processo de sair de Angola e ir para Portugal, então ela quase não tem as memórias dela e a forma como ela conta a história dela é assim uma mistura quase fantasia. Porque é uma história que ela viveu, mas ela reviveu tanto na mente dela que quase se transforma num conto de fantasia. E aí, ao reconstituir isso, vocês não só mostram os fatos, como também tentam transmitir a imaginação mesmo dela, o subconsciente, né? Uma coisa mais alegórica, não é isso? Sim, porque eu acho que é muito difícil, pelo menos para mim, eu queria tentar fazer um filme que não é a minha história, então vai ser sempre uma visão exterior àquilo que ela sentiu. Então, no processo de fazer o filme, aquilo que eu e o João estávamos a pensar mais era como é que nós podemos transmitir aquilo que ela nos está a contar, que nos dá uma reação logo instantânea, mas como é que nós podemos transmitir isso de uma forma que também esteja ligado com ela. E então, quando nós... a ideia de ter a sequência dos lobos a persegui-la e dela ter aquele véu vermelho desde quando ela sai da casa dela, também é quase é porque a minha mãe gosta tanto de contos de fada, e então foi perfeito para adaptar essa visão, não é? Esse conto que quase toda a gente conhece e é muito visual, é quase universal, um conto universal, e então esses detalhes eram foram coisas que se juntaram porque a minha mãe era essa pessoa e é a história dela. Isto foi super envolvido, mas basicamente o desafio foi tentar fazer o filme de uma forma em que nós respeitamos a história dela, mas ao mesmo tempo nós queríamos que as palavras dela fossem sentidas pelo espectador. E achamos se fôssemos muito a fundo ia-se perder, então foi sempre assim uma tensão entre não tirar o poder da voz dela, mas adicionar qualquer coisa na imagem. Aí você falou que vocês usaram computação gráfica tridimensional, 3D. Em algumas cenas dá para perceber isso, quando ela tem aquela forma meio geométrica. Ali você vê bem o 3D, mas vocês fizeram, na verdade, uma combinação entre várias técnicas, né? Isso. Quais foram as técnicas que vocês usaram? Foi tudo digital, no computador, ou teve coisa também feita no papel, desenhada no papel? Como é que foi isso? Então, o que fizemos na altura foi, porque nós tínhamos a questão do 3D que tinha que ser usado para a universidade, eu e o João gostamos muito da expressão do desenho e do movimento 2D, e então nós não fizemos nada em papel, fizemos tudo digital, mas a parte 2D é desenhado no TV Paint, então é mais próximo da animação tradicional, e o resto nós fizemos. Na altura estávamos a aprender um software que já nem é usado, um software 3D called Softimage, e animamos o lado 3D todo no Softimage. E a forma como nós conseguimos fazer sentido do 2D com o 3D é que os elementos 2D são todos os elementos que estão ligados ao passado da minha mãe, antes dela sair de Angola, e o 3D é, assim, tudo a partir daí. A pessoa que ela se transformou, o mundo à volta dela, essa é a parte 3D. E na parte de Lisboa, quando nós vemos aquele multiplano, os cenários foram todos pintados em aguarela, porque eu queria dar a sensação daquela frieza e a expressão de... Quando às vezes nós estamos a pensar numa memória, pelo menos acontece-me a mim, às vezes quando eu tento ver uma memória parece que as coisas são assim meio difusas, as coisas meio que se misturam no fundo,
Então a ideia de fazer o cenário em aguarela em Lisboa fazia sentido para esse lado da curta. Bem interessante. E agora, atualmente, você está trabalhando em algum novo projeto seu? Qual é o seu próximo filme como diretora? Já tem alguma coisa em desenvolvimento? Como Sim! Então, eu tive, depois de fazer a curta, esta curta, O Lugar em Parque Newman, nós tivemos a oportunidade de terminá-la porque, na altura, estávamos a trabalhar com um estúdio chamado Praça Filmes e eles produziram a finalização da curta e então o que foi uma oportunidade excelente, nós pudemos colocar música no filme, terminar o filme mais próximo da qualidade que queríamos, mas depois de acabar o filme a vida aconteceu e em animação isso quer dizer que às vezes temos que fazer aquela pausa nos projetos pessoais e trabalhar para conseguir pagar as contas e viver, mas eu tenho um projeto que eu tenho estado a desenvolver que é uma curta-metragem e comecei a escrever também uma série para a animação, mas isto está ainda um pouco em fase de desenvolvimento, só estou assim à espera da oportunidade de ter o tempo para fazer o filme. Legal. E esses novos projetos têm alguma ligação com O Lugar em Parte Nenhuma? Tem alguma semelhança? Algum tema? Ou não tem nada a ver? A curta eu acho que tem, porque eu começo a pensar que se calhar eu tenho um bocado de medo dos meus filmes serem todos sobre a minha mãe. Não tem problema nenhum. Você falou que ela deu uma entrevista de 2 horas, então daria para fazer um longa-metragem. Dava para fazer muitos filmes. A história dela dava para fazer... A minha carreira toda podia ser só sobre a minha mãe. Mas o filme a curta-metragem que eu quero fazer a seguir chama-se Komodo. E é uma história sobre a ligação entre uma mãe e 2 filhos, neste caso, e a ideia é explorar a visão de como às vezes os filhos veem os pais de uma forma negativa, apesar dos pais estarem a tentar fazer algo positivo. Então essa é a ideia. E eu adorava poder fazer a animação em stop motion, mas ainda não sei se vai ser possível, por causa de tudo que envolve stop motion. Mas, vamos ver aí, na força. Certo. Muito legal, Bárbara. Obrigado pela participação aqui, pela conversa. O seu filme está na programação do Festival Animage Digital, dentro de uma mostra chamada Planeta em Transe, que são filmes que tratam principalmente de questões políticas, filmes de vários países. Espero que todo mundo possa assistir. A gente colocou ele logo na abertura dessa mostra. E espero que você avance com seus novos projetos, faça um filme novo e venha pessoalmente aqui para Recife quero muito. O filme no Animage. Eu vou já! Muito obrigada. Privilégio para a gente falar com você aí. Muito obrigada. Você, na verdade, você não está em Portugal agora, né? Eu estou aqui na Irlanda e parece até que tem assim um pouquinho de sol aqui a vir da janela. E isto é uma ocorrência rara. Normalmente é chuva, cinzento, chuva, cinzento. Por isso eu acho que foi a entrevista de hoje que me trouxe um pouquinho de sol. Vem aí. Vem do vosso lado. Mas beleza, então obrigado e vamos manter esse contato. Muito obrigada pelo convite. Até mais. Tchau.